Sejam bem-vindos. Esse é o IEDMA Responde. É o primeiro encontro de muitos outros que o IEDMA vai responder, esclarecendo as dúvidas da população a respeito de diversos temas de direitos humanos e também de meio ambiente. Para a gente começar essa série de eventos, o tema é violência contra a mulher e nós vamos responder as perguntas enviadas para o e-mail contato.iedma@gmail.com. Quem vai começar? Eu estou aqui com a professora Eldes Camargo e ela vai começar a esclarecer as dúvidas. Por favor, Eldes. Boa noite, Luciana. Eu estou muito honrada de participar desse grupo do IEDMA, né? E vamos começar esse novo projeto nosso, né? E para mim foi entregue uma pergunta: qual a contribuição do ecofeminismo para combate à violência da mulher? Eu acho importante aproveitar essa pergunta, porque a gente realmente fala dos dois motes do IEDMA, que é a questão social e a questão ecológica, né? Então, eu começo contando para você, na questão dos direitos da mulher, né, nós passamos por 3 ondas. Na verdade, a história conta para a gente que 12 mil anos atrás, 14 mil anos atrás, que a sociedade passou de ser nômade para a sociedade agrária, né? E começaram a se formar as primeiras civilizações. Conta a história que esse passar, né, acabou trazendo também a ideia da propriedade, do patriarcado, né? E a mulher foi perdendo espaços, né? Vocês vão ter oportunidade de assistir nossas aulas de direito da mulher, onde vocês vão saber todo esse histórico que a gente vai poder contar. Mas é importante falar sobre essas ondas do direito da mulher, que só começa a aparecer com muita pujança a partir do início ou fim do século retrasado, início do século passado, onde, na verdade, são consolidados os direitos da mulher, ainda não totalmente consolidados, mas muito perfazendo aquele caminho da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, num primeiro momento, nós tivemos a luta das sufragistas pedindo o voto, o direito da mulher, ou seja, as mulheres começaram a querer participar da vida política e pública, né? Saindo daquelas mulheres recatadas do lar, né? Que estavam presas dentro da sua casa. Na segunda onda, já na década de 60, as mulheres começaram, então, a atuar politicamente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma lei muito importante, que foi o Estatuto da Mulher Casada, que até então a mulher não tinha direitos, né? Qualquer negócio, venda de casa, ela precisava da concordância do pai, do seu companheiro. E com o Estatuto da Mulher Casada, então, ela começou a ter essa independência. A partir de um estudo de uma francesa chamada, que eu vou pegar aqui na minha colinha, Françoise de Bonne, né? Ela escreveu um artigo escrito Feminismo ou a Morte, e que introduz a terceira onda pautada na fraternidade. E dessa terceira onda nascem isso já na década de 90, várias reivindicações de vários grupos de mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres LGBT, mulheres cristãs pela democracia, vários grupos de mulheres. Então, começa a diversidade de pautas para as mulheres. Dentre essas pautas, entra a questão do ecofeminismo, que no Brasil praticamente começa a ser tratado no Planeta Fêmea, durante a Rio 92. Tá? A partir daí, então, a gente traz todos novos conceitos que vão se agregando, né, nos direitos das mulheres, e a gente tem, então, parte para verificar, para observar, para estudar a questão de gênero, né? E isso é trazido pela plataforma de Beijing, né? Que foi um encontro de mulheres que aconteceu na década de 70, onde se traz essa história que, na verdade, não existe diferenças sexuais biológicas. O que é pautado nesses 12, 14 meses foram considerações
culturais, né? Então, você vê, por exemplo, a gente vai falar bastante isso no curso de Direito Ambiental, de Direito das Mulheres, onde você vê, por exemplo, o Código Canônico, que foi trazido aqui, por exemplo, para o Brasil, através das Nações Filipinas, tal, sempre com o cunho que a mulher era mais fraca, que a mulher era louca, que a mulher não podia falar, que a mulher tinha que ficar em casa, né? Então, essa questão do gênero, que a gente vai se aprofundar, traz para aquilo que nós estamos discutindo agora, e que eu queria enfatizar, é a questão do cuidado, porque para nós ficamos sempre fadadas a cuidar, né? Nós temos assim 75% das nossas atividades, né, não remuneradas são para o cuidado, nós mulheres, né? Então, e não valorizadas por isso também. Não, né? Valorizadas, né? Então, nesse escopo, eu vou falar sobre a questão de gênero, no sentido de trazer também os homens para o quê? Para o cuidado. E aí vem a questão ambiental, né? Ou seja, a cautela, a precaução, o cuidado com o meio ambiente, porque as mulheres, a natureza sempre foram considerados fracos, que precisavam ser dominados, né? E aqui, então, a gente começa a observar, né, que muitos homens começam a se agregar a esse princípio do cuidado, né? E por que a violência? A violência entra, eu tenho até a etimologia da palavra violência, ela vem do... Ixi, me perdi aqui, gente. Mas a violência, ela traz assim, uma pressão, né, bruta para que as pessoas obedeçam, né? Então, essa violência ela foi trazida não só para o meio ambiente, mas para nós mulheres também. E a violência psíquica, a violência física. Como que eu ligo isso, emocional, intelectual, como que eu ligo isso com a questão ambiental, né? Então, a gente vê, por exemplo, vamos dar o exemplo das mudanças climáticas, né? Quem é que vai sofrer mais com isso? Mulheres, crianças, né? Quem está sofrendo com muita poluição, por exemplo, de agrotóxicos, das águas, né? São as mulheres que alimentam, são as mulheres que fazem comida. E aí eu trago essa questão de juntar essa vontade de cuidar do meio ambiente, homens e mulheres, né? E aí eu posso falar um pouco dos avanços, né? Então, a gente já falou dessas ONGs, mas falta muito ainda, né? Muito para a gente conquistar em termos ambientais e em termos sociais, que você vai falar um pouquinho, que as nossas outras colegas vão falar depois também, que a gente tem incluído, por exemplo, dentro da nossa Constituição, da nossa legislação, toda uma documentação robusta para dar suporte para as mulheres, mas ainda estamos andando. Dos avanços que nós tivemos, né? A gente vê, por exemplo, na Rio 92, a declaração, a Agenda 21, por exemplo, cita a importância das mulheres, na plataforma de Beijing, e outros documentos, como, por exemplo, a Declaração de Dublin, que fala que a mulher é importante para a administração da água, né? E isso acabou sendo incorporado e muitos grupos estão trabalhando com isso. Então, a gente vê ontem mesmo, acho que teve as Margaridas fazendo a sua passeata em Brasília. Hoje mesmo recebi das indígenas livros de pessoas escrevendo, ligando essa questão da violência da mulher, né? Tentando trazer essa boa nova do cuidado, da cautela, né? Do abraço, e o que a gente chama de sororidade, ou seja, a fraternidade, né? A gente transforma em sororidade, estarmos juntas, dando as mãos, para podermos construir um mundo melhor. Exatamente. Então, assim, o que eu deixo aqui de mensagem, né? Pedir que seja pautado, que seja reforçado a sororidade e trazer por parte dos homens essa generosidade em relação a essa solidariedade em relação aos nossos problemas comuns de mulheres,
mas os problemas que podem alterar a nossa qualidade de vida e o sistema ecológico do planeta. Obrigada, Luciana, viu? Excelente pergunta, né? De brilhante explicação. Acho muito importante esse debate que a gente está trazendo. É o primeiro de muitos. A gente pretende aprofundar com a ajuda de vocês também, trazendo temas, o que vocês querem saber. Mas conhecimento é tudo, né? Com a gente estar aberto a novos conhecimentos, a escutar, absorver novas ideias, é o que vai fazer a gente transformar a nossa sociedade uma sociedade mais justa, mais respeitosa também, né? Bem, agora eu vou passar para a minha pergunta. Então, eu tenho duas perguntas, uma é mais ampla também, mais genérica a respeito do assunto, e a outra é um relato pessoal de uma pessoa que a gente também vai preservar. A gente recebe o nome, mas a gente está preservando, como é um assunto muito delicado, e a gente está preservando o nome das pessoas que enviaram, certo? Vou ler aqui a minha primeira pergunta. De que forma o patriarcado / machismo influencia, né? Eles influenciam na violência contra a mulher, e como mudar essa situação? Bem, os valores culturais machistas e patriarcais, eles estão diretamente ligados à grave recorrência da violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher é um fenômeno histórico, né? Onde a gente tem uma estrutura que tem um grupo social dominante, homens, por exemplo, em detrimento, né, de outro grupo social, as mulheres. E o patriarcado, ele cria exatamente esses papéis de gênero para justificar essas violências. A roupa curta, a defesa da honra, estava pedindo tudo o que pode para tentar culpabilizar a vítima pela violência que ela sofreu, né? O patriarcado, ele cria essas justificativas, o machismo, ele naturaliza essas situações, né? E um outro aspecto que eu acredito que dá margem também à violência contra a mulher é a objetificação da mulher. E quando eu falo objetificação, é no sentido de banalizar a imagem da mulher. Exemplos. No mercado de comerciais, né? A gente tem muitas vezes uma sexualização das mulheres, né? Em busca de sucesso, de vendas, o que é extremamente nocivo. No mercado pornográfico também, a gente tem a comercialização e a exploração, né, do corpo da mulher, da sexualidade da mulher. Esse mercado, ele fomenta muitas violências e abusos contra as mulheres que estão no meio, mas também estimula, sim, a violência contra as mulheres de uma forma geral. Ele cria uma sexualidade deturpada, né? E essa cultura do estupro é exatamente isso. Ela objetificar a mulher, né? Tratar a mulher como um mero objeto de prazer. Então, a partir do momento que você objetifica, você trata também como posse, que isso também vem do machismo, você deixa de ver a mulher com a imagem que ela deve ter, e você passa a ver como um objeto, como qualquer outro, né? E isso é muito nocivo, isso tira a dignidade das mulheres. Eu também entendo que isso erotiza precocemente meninas e adolescentes. E como é que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? Falando agora do outro lado. Como a gente falou ainda há pouco, eu acho que é trazer o debate, discutir, estar aberto a novos conhecimentos, isso tanto pelos homens quanto pelas mulheres, né? Os dois estarem interessados no assunto. Uma outra coisa, um outro questionamento que eu trago é que a gente tem que ter a mente pensar qual é a ideia do que é ser homem na nossa sociedade, né? Como é que eles lidam com as emoções, qual é a forma que eles querem demonstrar a masculinidade. Isso está intimamente ligado à forma com que os meninos são criados, como eles são educados. Lógico, a sociedade em volta, mas quando a gente fala de criação, é também da sociedade. Como é que eles são criados, como é que eles são educados para agir, né? Enfim, os papéis que a gente fala da mulher, também existem papéis que são impostos aos homens do que é ser homem na sociedade, que também é muito tóxico, né? Também a gente ir de encontro à fala machista do colega, a gente dar suporte às mulheres à nossa volta, isso pode ser de diversas formas, a gente não invisibilizar a vítima, que a gente sabe que acontece, a gente promover e também cobrar políticas públicas de combate à violência e também de assistência à vítima, né? E a gente denunciar os crimes. Eu acho que só a gente mudando realmente o olhar da sociedade, trazendo a seriedade que esse assunto merece, é que a gente pode realmente dar um passo à frente, né? Eu acho que uma mudança na sociedade também ajudaria, inclusive, a diminuir os casos de subnotificação, né? Os que a gente sabe que acontece. Por entre milhares de fatores que a gente poderia ficar aqui falando, mas, por exemplo, por medo de novas agressões, muitas mulheres não denunciam por medo de novas agressões, medo de julgamento da sociedade, falta de acolhimento que elas recebem, e aí pode ser tanto
enfim, por instituições, como também pelas pessoas à sua volta, né? E falta de informação. E tudo isso eu acho E que... vergonha também, né? Vergonha, exatamente, o julgamento. E aí toda essa estrutura do patriarcado que faz com que a mulher se sinta culpada pelas violências, muitas mulheres só percebem muito tempo depois, ou às vezes não percebem, que elas estavam sendo vítimas sim, de violência, que a culpa não é delas. Então, quanto mais a gente repetir que não é culpa da mulher, né? Aliás, não é culpa de nenhuma vítima, tem culpa pelo que ela sofreu, enfim, seja homem ou seja mulher, é que a gente consegue, principalmente para a nova geração, dar esse norte para que isso, enfim, que essas diferenças de poder e de direitos, né? Que essa desigualdade é de poder e é de direito das mulheres, que isso, enfim, melhore, né? E a outra pergunta que eu tenho é um relato pessoal. Eu também vou, enfim, preservar o nome da pessoa que enviou, né? Que é o seguinte, vou ler para vocês. Boa tarde, trabalho como secretária de uma administração de um condomínio no Rio de Janeiro há 5 anos e há 1 ano foi eleito um novo síndico. Me sinto extremamente constrangida com os comentários que ele faz sobre minha aparência, em tom de elogio, são comentários sobre o meu corpo, o meu cabelo, perguntas íntimas e solicitações que considero desnecessárias para acompanhá-lo em diligências nos prédios que fazem parte do condomínio ou para buscar documentos na porta do apartamento dele. Me sinto muito mal, desculpa, e não sei o que fazer para que a situação pare de acontecer. Tenho medo de perder o meu emprego, isso é muito recorrente, né? Pois é deste síndico que eu recebo minhas ordens. Então, além de tudo, eu tenho uma situação aí de hierarquia. Primeiro de tudo, a gente entender que, infelizmente, os casos de assédio sexual, né, e de assédio moral também, são muito mais recorrentes do que a gente imagina. E o que a gente pode definir como assédio sexual? É o constrangimento com conotação sexual de alguém, né, do agressor em relação à vítima, com a intenção de obter uma vantagem, um favorecimento sexual, e, no caso, quando há uma posição de hierarquia ou de influência. E o que eu trago de novidade aqui é que, recentemente, eu vou ler a notícia para vocês, agora, né, o plenário do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, aprovou nessa terça-feira agora, dia 5, ou seja, foi essa semana, uma nota técnica a favor do projeto de lei 287 de 2018, do Senado Federal, que pretende alterar o nosso Código Penal, né? Tirando a necessidade de ter uma relação hierárquica para configurar o tipo penal, que é o assédio sexual. Ou seja, bastaria o constrangimento com o fim de ter esse favorecimento sexual para ser considerado assédio sexual, né? Esse assédio sexual ele tem 2 categorias, ele pode ser uma chantagem, como ele pode ser uma intimidação, né? Deixar um ambiente de trabalho hostil, humilhante. Eu vou aproveitar para a gente, que nós, né, podemos aqui, somos advogados, a gente pode trazer também, ler para vocês o que a lei diz sobre isso, né? Artigo 216-A do nosso Código Penal atual, sem essa alteração, que a gente ainda vai saber os próximos capítulos mais para frente. Conceitua assédio sexual da seguinte forma: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, a gente tem que o assédio sexual é crime, está previsto no nosso Código Penal, ou seja, justiça comum. Porém, esse assédio sexual no ambiente de trabalho, ele também pode trazer desdobramentos na justiça do trabalho, enfim, com indenizações e outras situações que a gente teria que trabalhar num outro momento específico, enfim, esse assunto. E qual é a orientação que eu te dou? Primeiro, você tentar acolher o maior número de provas possíveis, testemunhas. A gente sabe quanto é difícil isso, essa produção de provas, porque os agressores, eles se utilizam da vulnerabilidade da vítima, do momento que a vítima está sozinha, para praticar esse tipo de violência, e procurar um advogado ou uma advogada que vai poder analisar com mais atenção, detalhadamente o seu caso, vai poder te dar informações mais precisas sobre o assunto. A gente sabe quanto é difícil denunciar, mas eu queria deixar aqui também quanto é importante denunciar, né? E 2 pontos que eu acho também fundamentais, que a gente não pode esquecer, primeiro, gente,
O contato sexual não é algo fundamental para que exista o assédio sexual. Não precisa desse contato físico. Intimidação, comentário, indireta, como é o caso que a gente recebeu, e-mail, mensagem, ligação, não importa. É assédio sexual, não precisa desse contato físico. E eu acho que mais importante ainda é lembrar que, mesmo que o agressor ele consiga êxito constranger, conseguir êxito, o favorecimento sexual que ele deseja obter, isso não desconfigura o assédio sexual. A gente sabe que muitas vítimas acabam passando por essa situação, tem medo de perder o emprego, tem medo de represálias, entre outras coisas. Então, não quer dizer que porque o agressor conseguiu essa investida nesse assédio sexual, que isso deixou de ser crime, tá? Eu não vou falar o nome da pessoa que mandou, mas assim, força para você, denuncie, corra atrás para que isso não aconteça mais com você e também que não aconteça com mais ninguém, né? Certo? Ana, deixa eu só falar também sobre isso, muito importante isso, né? Lembrar que nós temos a Lei de Maria da Penha, Sim. Né? E não só assédio sexual, mas assédio moral, assédio patrimonial, que muitas vezes há chantagens também patrimoniais, né? Sim, sim. E muitas vezes as mulheres, a gente fala, procura um advogado. Muitas mulheres não têm condições, então existe a defensoria pública, Sim. Né? E existe também delegacias especializadas. Inclusive, se você for assediada fisicamente, por exemplo, existe a possibilidade de você ir para as casas da mulher com seus filhos, né? Sim. Se sintam empoderadas, existem diversos grupos que dão suporte, e só o constrangimento já é passível de entrar na Lei Maria da Penha, né? Sim. A nossa intenção, né, Luciana, é que isso seja mais aprofundado no nosso curso. Sim. E que as pessoas perguntem mais, né, para a gente poder esclarecer, principalmente a parte jurídica. Né? Sim, exatamente. E se vocês tiverem outras dúvidas para enviar, esse ainda é o primeiro encontro, ainda nasceu agora o Edma Responde, mas ele tomando, enfim, ele sendo mais conhecido, as pessoas mandem as perguntas, que a gente vai ter um enorme prazer em voltar aqui para tratar esse mesmo assunto quantas vezes for necessária, né, Elvis, para a gente, para que todo mundo tire suas dúvidas, para que as mulheres de fato se sintam empoderadas, corram atrás dos seus, entendam seus direitos, para que possam exercê-los, né, com dignidade, e para que a gente consiga, a gente sabe que é um longo caminho, mas a gente não desanimar, que a gente sabe que é difícil, né? Enfim, em todas as esferas a gente encontra violência contra a mulher, vai da casa da pessoa à política, né? Então, para que a gente debata esse assunto, é um prazer enorme estar aqui hoje, né? Por favor, enviem não só perguntas sobre esse assunto, mas também sobre outros assuntos que vocês gostariam que fossem tratados a respeito de direitos humanos, enfim, que é um leque enorme, né? E também de meio ambiente, tá bom? Ótimo. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei quando que eles vão estar, né? E a gente deixa um abraço muito grande para todas e muita força. Se sintam acolhidas pela gente também, viu? Um beijo a todas. Tchau, tchau.